A Lei de Segurança Nacional, o Brasil teve várias leis de segurança nacional ao longo de sua história, mas ela sempre tem um caráter bastante autoritário e duvidoso. Essa lei atual é de 83, do final da ditadura militar, mas certamente carrega resquícios desse período tão triste da nossa história. É uma lei criticada por todos e criticada com razão. É uma lei penal em que a gente costuma dizer que ela tem tipos muito abertos, muito amplos e vagos. E esse tipo de lei, principalmente penal, ela abre espaço para uma série de injustiças, uma série de equívocos, que é o caso da charge publicada pela Aroeira e essa perseguição, essa censura que o governo, de alguma forma, tenta fazer. O problema é que essa lei está em vigor. Então, perguntar se a lei pode ser utilizada nesse caso, não deveria, mas tecnicamente há espaço para se fazer uma interpretação alargada, equivocada, justamente pelo tipo penal e as previsões de crime serem tão abertas. Existe um espaço, ainda que eu possa discordar, obviamente, tecnicamente, pouquíssimos juristas, eu não me considero um jurista, sou um simples advogado, mas pessoas muito mais capacitadas academicamente e tecnicamente do que eu já vem comentando sobre a impossibilidade, no caso específico, de ser usada essa lei. Ela vem sendo usada reiteradamente para perseguir e para pressionar pessoas que pensem diferente do governo que está no poder. Isso não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, outros governos fizeram isso, mas a gente vem acompanhando uma escalada no uso equivocado da Lei de Segurança Nacional. Ela não se aplica, obviamente, é claro isso, ela não se aplica ao caso da charge publicada pelo Aroeira, não é um crime contra a honra, existe uma série de construções de que a charge, sátiras humorísticas, a liberdade de expressão é até, digamos assim, mais alargada, mais ampliada do que a liberdade de expressão constitucionalmente prevista. Do ponto de vista da ação do governo, se ela é correta ou não, eu acho que politicamente ele é um erro, é um tiro no pé. O próprio Aroeira já falou isso numa entrevista, ela é um enorme tiro no pé, porque acabou dando uma visibilidade. Se o governo queria esconder essa proximidade com regimes autoritários e com pensamento de extrema direita, o que o governo fez foi dar maior publicidade à charge. Então, acho que do ponto de vista jurídico é um erro, do ponto de vista estratégico e político é outro erro. Eu espero que a Lei de Segurança Nacional não seja usada nem para um lado nem para um outro, em momento nenhum. É uma lei que eu entendo que não foi recepcionada, não deveria ter sido recepcionada pela Constituição de 88 e cabe a nós, cidadãos, sociedade civil e parlamentares a tentarem de alguma forma fazer com que esse resquício da ditadura não faça mais parte do nosso ordenamento jurídico. Você pode pedir tudo, tanto o advogado quanto, nesse caso, o presidente da República, o suposto ofendido. O Bruno Silvestre, que é advogado, está acompanhando a gente, ele também pode confirmar o que eu estou falando. Ele pode pedir tudo. Agora, na hora que chega lá na análise da justiça, ele vai ver se cabe ou não, como o seu pai citou alguns exemplos aí que aconteceram com ele, que não chegaram nem a ser julgados alguns e outros acabaram sendo perdoados. No caso do Bolsonaro, tem uma gravidade, Guga, que é a seletividade no que pode ou não ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Eu vou citar um exemplo que aconteceu com seu pai também, já por incrível que pareça, e aconteceu também com um grupo que organizou um festival lá no Pará. O seu pai, há um tempo atrás, quando o Bolsonaro começou a fazer um monte de maluquice, e inclusive estou até surpreso, fazem hoje 9 dias que o Bolsonaro não é o Bolsonaro, e quando ele estava fazendo um monte de maluquice, seu pai falou que o Bolsonaro deveria ter cuidado para não acontecer de surgir um novo Adélio. E óbvio que todo mundo entendeu o que o seu pai quis dizer. Ou seja, o Bolsonaro estava maltratando tanto o povo, zombando tanto da população, que poderia surgir outro maluco como o Adélio e dizer que Deus mandou ele matar Bolsonaro e ir lá e fazer algo contra o presidente. O seu pai foi pressionado aí pelo presidente da República, à época o ministro da Justiça era o ex-ministro Sérgio Moro, e aconteceu a situação também do festival de punk rock lá do Pará, o Facada Fest, que tem esse nome desde 2017, mas o ex-ministro cego da Justiça, Moro, alegou que o nome do festival era uma alusão justamente à facada que o Bolsonaro tomou em 2018. Ou seja, o pessoal do Facada Fest, eles tiveram uma premonição. Eles descobriram lá em 2017 ainda que em setembro de 2018 o Bolsonaro tomaria facada. E aí ele vai e utiliza agora a Lei de Segurança Nacional para enquadrar o seu pai por ter compartilhado a charge do Aroeira. Antes de mais nada, em momento nenhum da charge, o Aroeira escreveu lá que o Bolsonaro
é um nazista ou que o Bolsonaro cometeu crime de nazismo. Ele colocou basicamente uma suástica lá e em cima ele colocou lá uma expressão bem importante que muita gente esquece, Aroeira, do que você escreveu lá em cima, crime continuado, que é o que, em tese, o Bolsonaro vem cometendo desde o começo dessa pandemia. As pessoas se apegaram muito à questão do símbolo, entre aspas, da suástica, segundo eles, mas esqueceram do seu recadinho lá em cima. Crime continuado. O Bolsonaro vem cometendo, em tese, diversos crimes continuados. Crime de genocídio, a gente está tentando enquadrar Bolsonaro, inclusive, com a denúncia feita pelo doutor Bruno Silvestre, que está na live acompanhando a gente. A denúncia dele está na mão da Carmen Lúcia, inclusive, para ser julgada em breve. Crime também contra a saúde pública, ferindo o artigo 267, se ele teve o Covid-19 ou não, e o artigo 268, isso está evidente, e também a gente pode tentar imputar a ele o crime de falsa comunicação de crime, porque eles alegam que vocês dois cometeram um crime, e vários especialistas da UFRJ, da PUC-Rio e de tantos outros lugares já falaram que não, em momento nenhum vocês dois atribuem a ele algum tipo de crime de nazismo ou algo do tipo. Agora eu queria lembrar você, Guga, ao seu pai, ao Aroeira, que lá em 2016, uma figura conhecida no estado de São Paulo como o professor Carlos, eu vou citar somente o primeiro nome, não vou citar o segundo, ele foi, a convite do Carluxo, à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fantasiado de Hitler, com bigodinho francês, segundo ele, não era o bigode de Hitler, com bigodinho francês, para poder falar no púlpito lá, Guga, sobre o projeto Escola Sem Partido, a convite do Carluxo. Ele não falou porque os vereadores não aceitaram. E quando ele saiu, adivinha quem foi que tirou uma foto com ele? O Bolsonaro. Então, se ele não quer ser associado ao nazismo, ele não tem que estar fazendo isso. O Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quando foi visitar o Pernambuco, foi recepcionado lá, por exemplo, por um grupo de skinheads. O Bolsonaro, quando discursava em São Paulo, os carecas do ABC iam lá dizer que apoiavam o Bolsonaro. O ex-líder da Ku Klux Klan disse que Bolsonaro soa como um deles. Então, não somos nós que dizemos isso. E lá na década de 90, só para encerrar minha fala aqui, meus amigos, o Bolsonaro, quando deputado, questionou a falta de liberdade que existe nesse país, quando uma turma lá do sul do país escolheu Hitler como a figura mais importante da história do mundo, junto com os colegas para homenagear na formatura. Ele disse que era um absurdo não poder escolher Hitler. Foi ele que colocou o Roberto Alvim, por exemplo, a ser o ministro da Cultura, o secretário da Cultura. Então, ele que deduziu que aconteceu uma associação dele ao nazismo. Agora, só para finalizar aqui, Guga, na Lei de Segurança Nacional, no artigo que tentaram enquadrar o seu pai, o Aroeira fala o seguinte, né? É crime caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou do Supremo Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Aí eu queria perguntar a você, por que é que o ministro André Mendonça tem um problema de miopia quando as faixas lá na porta do Congresso tem escrito lá, volta do AI-5, STF ladrão, Maia na cadeia, Maia corrupto. Por que eles não fazem nada quando acontece isso? Claro. Só lembrar, essa foto dele abraçado com esse senhor vestido de oficial nazista e com bigode, está no meu processo, o primeiro que ele fez, muito parecido com o seu, Noblar, que ele ainda era candidato e me processou por uma charge com a cruz gamada. E ele alegava grande angústia moral, grande angústia emocional, e a juíza, na sentença, disse que uma pessoa que tira uma foto com um sósia de Hitler não pode alegar angústia moral, viu uma charge de ele retratado dessa forma. Não faz sentido, é contraditório. Olha, eu comecei... A sentença é exemplar, eu espero que ela seja repetida para os nossos processos aí. É verdade. Que tinha dito, mas vem cá, mas ele não pode, o presidente da República, o Bolsonaro, seja quem for, se sentindo ofendido, ir para a justiça. Sim. Claro que ele pode ir para a justiça. Qualquer pessoa, na verdade, né? Não só ele. Qualquer pessoa até deve ir para a justiça se sentir que achar que foi vítima de uma acusação falsa ou de uma ofensa à sua honra, mas isso é uma coisa. A outra coisa é apelar para a Lei de Segurança Nacional. Primeiro, porque a Lei de Segurança Nacional como é que eu te diria, é uma herança da ditadura, ela foi inventada lá na época da ditadura, para proteger a ditadura, para proteger o regime militar. Foi com essa, não foi por outra razão que ela foi feita e concebida, e para perseguir também, claro,
ou dar respaldo jurídico à perseguição aos que se opunham à ditadura. Agora, falando dessas coisas, eu me lembro que quando eu participei do congresso de Biúna, da UNE, aquele famoso congresso clandestino, só nesse país se faz um congresso clandestino com 900 estudantes num sítio perdido no interior de São Paulo, debaixo de chuva e passando fome, mas isso é uma outra história. Todos nós fomos processados com base na Lei de Segurança Nacional, depois se deixou para lá e se processou apenas os líderes principais do movimento estudantil da época. Mas quando se invoca, quer dizer, a Lei de Segurança Nacional, ela é um instrumento da ditadura que ficou, que ninguém teve coragem de revogar. Mas também se estabeleceu o entendimento de que ela só seria invocada em caso de injúria, difamação ou atentado contra o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Isso não é um entendimento por escrito, mas é um entendimento que prevaleceu até agora. Na hora em que ele tenta processar um chargista como Aroeira e jornalistas que escrevem o que ele não gosta, ou que dizem o que ele não gosta, com base na Lei de Segurança Nacional, isso é claramente uma exorbitância. Eu acho que mais com o propósito de inibir os seus críticos, intimidar os seus críticos, do que efetivamente de conseguir que eles sejam condenados com base na Lei de Segurança Nacional. Mas não funciona. Não funciona. Você não parou, eu não parei, ninguém parou de falar e fazer o que nós temos que fazer. Né? Até porque a Constituição garante a vocês o serviço de vocês, a liberdade intelectual. O Supremo já disse isso em várias decisões. E o pior é o seguinte, é que quando eles fizeram isso com a charge do Aroeira, eu fui apenas um mero propagador dessa charge. A quantidade de gente que reproduziu a charge reproduz até hoje. A quantidade de chargistas que deram continuidade à charge do Aroeira foi espantosa. Eu vou fazer o quê? Vão processar todo mundo? Vai enquadrar todo mundo? Eu confesso que o presidente mais tolerante da República com o qual eu não digo convivi, mas atravessei o seu período já aqui em Brasília, foi o presidente Sarney. Eu me lembro de uma historinha que me contou o ex-ministro do Supremo, José Paulo Sepúlveda Pertence. Na época, eu trabalhava no Jornal do Brasil e fazia uma coluna diária. E era muito crítico do governo Sarney, muito. E ele, uma vez, chamou o Pertence e disse, olha, agora não dá mais, vamos processar o Noblar, não sei o quê. E o Pertence, que conhecia bem o Sarney, ficou quieto e disse, pois não, presidente. Mas aí o Pertence deixou o tempo passar, uns 15, 20 dias, sem tocar no assunto. Eu tinha escrito que o mar de lama lá que tinha ameaçado o governo Getúlio Vargas naquela época não passava de um time do Brejal, se comparado com o mar de lama que ameaçava afogar o governo Sarney. O que deve ter irritado mais o Sarney foi a coisa do Brejal, que era título de um livro dele, que ele tinha escrito. Acho até que também, como a Aroeira já admitiu no caso do Nilo Batista, eu acho que talvez eu tenha pesado a mão naquela crítica ao Sarney. Mas voltando ao assunto, 15 ou 20 dias depois, o Pertence voltou lá no fim do despacho e perguntou ao Sarney, presidente, vem cá, é para processar mesmo o Noblar? Aí o Sarney olhou para ele e disse, não, deixa para lá. O Fernando Henrique Cardoso Aroeira, ele disse em várias conversas aqui conosco, na época que ele era presidente, principalmente com um colega meu, o João Bosco Rebelo, que era diretor da sucursal do Estadão, que ele, notícia incomodava ele, às vezes, editoriais incomodavam, mas o que ele morria de medo era de uma charge. Entendeu? Que a charge ele dizia que era uma coisa mortal. Aí mas guardava. Ele cobrava do Aroeira, não de mim. Guardava os originais. O Delfim Neto tem uma coleção fantástica de charges que fizeram, quando ele era o xerife da economia na época da ditadura. Um tempo atrás, uma repórter amiga minha, num house organ qualquer, foi entrevistar o Fernando Henrique lá na fundação dele, há poucos anos atrás. E aí eu ia fazer ilustração.
Ela chegou na entrevista e me contou que o Fernando Henrique, quando ela chegou e falou que eu ia desenhar, e falou, peraí, vem cá. Me levou a moça numa sala onde tinha várias charges, tinha um pedaço lá com várias minhas também. Aí eu fiz um desenho que era a primeira vez que eu não batia no Fernando Henrique Cardoso.